A cronologia secular adotou a data de 587 a.C. como sendo a data da destruição do Templo de Jerusalém. As religiões seguem este entendimento do mundo secular, com exceção das Testemunhas de Jeová. Nós defendemos, com base na Bíblia Sagrada, que a destruição ocorreu em 607 a.C. Após 1 ano e meio de conflitos, os babilônios penetraram nos muros de Jerusalém e queimaram toda a cidade. A maioria morreram ou foram levados cativos para a Babilônia. Existe um evento mencionado na Bíblia cuja data é reconhecida por todos de forma unânime. O ano de 539 a.C. é uma data fundamental aceita por todos, por unanimidade, como sendo uma data importante para localizarmos os eventos na corrente do tempo. Esse ano 539 é uma data-chave, a data em que Ciro o Persa conquistou a Babilônia Antiga, o império mundial dominante na época. Eu sugiro que você recorra ao site Time Graphics e lá você vai observar que aponta o ano 537 a.C. ou, como também podemos dizer, 537 antes da nossa Era Comum. Essa designação antes da nossa Era Comum é mais aceita em países onde eles não têm uma cultura judaico-cristã bem absorvida. Então, voltando aqui, esse site Time Graphics é um site secular. É um site comum que você encontra ali na internet e aponta que esse ano foi um ano que aconteceu o quê? Aqui diz assim: em vista disso, cerca de 18 meses após a sua vitória, Ciro emitiu um decreto permitindo que os judeus voltassem para sua terra natal. Por volta do ano 537 antes da nossa Era Comum, a maioria das 12 tribos de Israel haviam feito as malas e feito a longa viagem de volta a Judá e Jerusalém. Observe o ponto: 70 anos após a sua partida. Então, voltando 70 anos após a partida, que anos vai dar? Que época vai dar? É só voltar 537, 70 anos antes, vai dar em 607 a.C. Exatamente o ano que as Testemunhas de Jeová defendem como o ano da destruição de Jerusalém. Então aqui o site é um site secular, olha. Eu achei por acaso esse site na internet e ele mostra de uma maneira simples uma verdade que é repetida por todos. Eu fico admirado como até mesmo esse ano, por ser citado pelas Testemunhas de Jeová, é criticado como sendo não tão aceito por muitos, pelos críticos da cronologia das Testemunhas de Jeová. Eles falam, não, esse ano, segundo as Testemunhas de Jeová, e eles mesmos dizem que a data não é exata, a data de 537, eles colocam ali vários anos de diferença. Esses críticos, porque os historiadores mesmo dizem que foi no ano 537, 2 anos depois do ano 539, que foi o ano da destruição da Babilônia. Afinal de contas, em que ano os judeus retornaram para reconstruir Jerusalém? Essa é uma pergunta oportuna. O Dicionário Bíblico de Wycliffe, publicado pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, diz que foi no ano 537 que eles retornaram, foi no 70º ano após o início do primeiro cativeiro. Veja que a própria Casa Publicadora das Assembleias de Deus reconhece o ano 537 a.C. E assim como um professor protestante, PhD e mestrado com mais de 30 anos de experiência na Unesp, Norman Champlin, ele escreveu em seu novo dicionário bíblico de Russell Norman Champlin, ele fala que foi no ano 537 o começo da reconstrução do Templo de Jeová ali, em Jerusalém. J.D. Douglas, mestrado e PhD, escreveu no Novo Dicionário da Bíblia que no ano 537 houve a reconstrução do templo. Esta foi iniciada nessa época. Ele mesmo fala, novamente no ano 537 a.C. lançou-se os fundamentos do templo. Ele ainda fala, olha aí, durante seu primeiro ano de reinado sobre a Babilônia, após a captura desta, no ano 539,
o Ciro deu ordens para a reedificação, né, do templo. E aí os exilados que retornaram em que ano? 537, né, antes de Cristo. Então foi nesse ano que aconteceu a reconstrução, o início da reconstrução. John Davis, em outra obra, agora mais uma obra respeitada pela Igreja Evangélica, ele fala que começou-se a reconstrução em que época? No ano 537 a.C. Percebeu? Então nós vimos aqui o site Time Graphics, nós vimos também o dicionário de Wycliffe da CPAD. O site Time Graphics fala que foi nos 70 anos em cativeiro, desde o ano 537, né? 537 a.C., completou ali 70 anos após o início do cativeiro, diz o dicionário de Wycliffe. A mesma coisa que o site Time Graphics. E também Norman Champlin também diz a mesma coisa. Começou no ano 537 a reconstrução do templo. E quando se deu? O novo dicionário da Bíblia, da editora Vida Nova, respeitado pela Igreja Evangélica no Brasil, diz que a reconstrução foi iniciada no ano 537. Temos também outra obra mencionada, o Dicionário Bíblico Ilustrado Vida Nova, da editora Vida. Na página 865 deste dicionário, lemos que os judeus começaram a retornar a Judá por volta do ano 537 a.C., mais uma obra de uma editora respeitada no meio evangélico. Observem agora o novo dicionário de teologia de Desmond Alexander e Brian Rosner, da editora Vida, uma editora evangélica com material considerado de excelente qualidade. Na página 374, nós vemos o seguinte texto, abre aspas, acompanhem comigo. O exército babilônico destruiu Jerusalém em 586 a.C. Aqui eles dizem que foi em 586, ou segundo alguns 586, 587. Eles não dizem que foi 607, mas aí veja só, prosseguindo a leitura. E levou para o exílio muitos habitantes. Jerusalém permaneceu em ruínas até a queda da Babilônia em 539 a.C. Ciro, o rei persa, permitiu aos exilados retornarem à sua terra de origem. Então, um pequeno grupo de judeus fez a viagem de 1.400 quilômetros para Jerusalém em 538 a.C., com o objetivo de reconstruir o templo. Esses judeus lançaram os alicerces em 537 a.C. Fecha aspas. Observaram que se Jerusalém começou a ser reconstruída e foram lançados os alicerces do templo em 537, ou seja, 70 anos antes, nos leva até o ano 607 e não 586, conforme diz aqui, ou 587. Não, foi no ano 607 para que possamos contar 70 anos de exílio. Essa é uma conta básica que não bate na interpretação da cronologia secular e da cristandade. Existe um seminário teológico nos Estados Unidos, que vocês podem ver a imagem aqui, é o Seminário Teológico Bob Jones. Ele é uma escola realmente notável, inclusive aqui você vê as imagens dos primeiros, né? Precursores dessa escola, fundada em 1932, é o Bob Jones College, a Faculdade Bob Jones. Na página oficial do BJU, Bob Jones University, seminário BJU, na matéria de teologia traz justamente uma pergunta, foi 70 anos ou não? Em inglês, né? Aqui você pode usar o botão direito do mouse nessa página e traduzir para o português caso você não saiba o idioma inglês, né? E você vai na leitura desse tema e vê a conclusão. A conclusão do seminário é a seguinte, olha aqui, 70 anos de cativeiro judeu na Babilônia. Na Babilônia. Eles passam a concluir aqui a suspeita furtiva de que uma vez que todos os dados históricos estejam sobre a mesa, descobriremos que as previsões de Deus não foram apenas próximas de 70 anos, ele quer dizer, foram mais exatas do que jamais imaginávamos. Ou seja, é 70 anos mesmo de exílio na Babilônia. É a conclusão desse seminário. Existem livros e até mesmo PDFs, material publicado com o intuito de rivalizar com as testemunhas de Jeová, ao invés de fazer uma pesquisa com prazer, com calma. Essas pesquisas acabam realmente sendo superficiais e cheias de gafes muito básicas.
Por exemplo, uma indagação que para eles acham ser uma pergunta que as testemunhas de Jeová não têm resposta, eles acham que é um equívoco e uma demonstração do erro de interpretação das testemunhas de Jeová, ela pode ser traduzida da seguinte forma: eles dizem, como se pode dizer que os judeus serviram ao rei de Babilônia por 70 anos, se esta foi conquistada 2 anos antes? Por exemplo, certo site excessivamente crítico da visão das testemunhas de Jeová cita o texto de Jeremias 25:12, onde nós lemos assim, abre aspas, e terá de acontecer que quando tiverem cumprido 70 anos, ajustarei contas com o rei de Babilônia e com aquela nação, fecha aspas. Portanto, eles dizem, olha, aqui diz que quando se cumprir 70 anos, vem o ajuste de contas contra a Babilônia. Se Babilônia foi destruída no ano 539, então terminou os 70 anos ali. Foi o acerto de contas. Mas não é nada disso. Por quê? Nós podemos ver que a Babilônia ela ainda estava no poder, por assim dizer. Apenas houve mudança da administração ou do rei, do governante. Como sabemos disso? Veja bem, durante todo o período em que os judeus exilados foram mantidos cativos na Babilônia, pode-se dizer com razão que eles serviram ao rei da Babilônia. Isso é claro. Então, como nós chegamos a essa conclusão? Veja só o que diz a edição da revista Sentinela de 15 de setembro de 1979. Abre aspas. É verdade que ele, Ciro, conquistou a Babilônia Gentia em 539 a.C., antes da nossa Era Comum, ou cerca de 2 anos antes de terminarem os 70 anos de desolação da terra de Judá. Ele ali se proclamou rei da Babilônia e a princípio não alterou a política da dinastia babilônica do rei Nabucodonosor. Assim, as nações subjugadas por Nabucodonosor continuaram a servir o rei da Babilônia 70 anos. Fecha aspas. Perceberam então, aqueles 2 anos depois ainda, em que eles estavam indo para retornar a Jerusalém para reconstruí-la, estavam sob domínio de um governo que era a sua capital, o seu centro de operação era na Babilônia, e ele mesmo, Ciro, se chamava rei da Babilônia. Então, as testemunhas de Jeová estão justificadas a afirmar que foi em 537 que completou os 70 anos, pois a Bíblia mesmo concorda com isso. Ela nos diz que depois que Ciro II conquistou a Babilônia, Dario o Medo tornou-se rei sobre o reino dos caldeus, Daniel 5:31 e também Daniel 9:1. Observe, era rei sobre os reinos dos caldeus. E pouco depois, Ciro estabeleceu seu reinado sobre toda a Babilônia, sendo até mesmo referido como Ciro, rei de Babilônia, em Esdras 5:13. Podemos dizer então que ali, naquele tempo em que os judeus retornaram, até ali no ano 537, para começar a reconstruir o templo, as muralhas de Jerusalém, podemos dizer que ali eles ainda estavam sob o jugo da Babilônia, porque Ciro o Persa não estava lá na Pérsia, os judeus não estavam na Pérsia, estavam na Babilônia. Isso é básico, meus amigos. Além do mais, uma inscrição contemporânea em um barril de barro confirma a afirmação de que Ciro era rei da Babilônia. E até mesmo Dario o Medo é citado como o rei sobre o reino dos caldeus. Veja o que diz essa inscrição. Abre aspas. Todos os habitantes da Babilônia, bem como todo o país da Suméria e Acade, príncipes e governadores, inclusive, se curvaram a ele, quem? Ciro, e beijaram seus pés jubilosos por ele ter recebido a realeza. Eu sou Ciro, rei do mundo, grande rei, rei legítimo, rei da Babilônia, rei da Suméria e da Acádia. Isso você encontra no Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, James Pritchard. Para entender melhor esse assunto, digite isso aqui no Google, esse artigo. Como se pode dizer que os judeus serviram ao rei de Babilônia por 70 anos se esta foi conquistada 2 anos antes? Portanto, Jeremias 25:12, ali diz que quando tiver se cumprido 70 anos, Deus afirma que ajustaria contas com o rei de Babilônia. Uma das coisas que os críticos se esquecem de ver é a continuação do versículo ao lermos que a terra seria um baldio desolado por tempo indefinido. Esse baldio desolado não foi uma coisa imediata. O cumprimento disso foi à medida que se passou o ano 539, passou 2 anos depois de 537. Aí sim começou com o tempo Babilônia a ficar desabitada, um lugar desolado. E hoje, veja como que era a antiga e poderosa Babilônia. Hoje você vê falar nos Estados Unidos, você vê falar na Inglaterra, você vê falar na China,
Mas você não vê falar no Império Babilônico lá na região do Irã. Não existe mais. Mas isso não foi logo que aconteceu. Demorou um pouco para que isso acontecesse. Certa crítica feita num artigo em PDF contra o entendimento das testemunhas de Jeová diz que historicamente o ajuste de contas com o rei da Babilônia veio em 539. Isso é um ledo engano. Isso não se baseia em entendimento detalhado do assunto. Eles fazem material em PDF apenas com aquela motivação de tentar rivalizar com as testemunhas de Jeová, não fazem a lição de casa direito por pesquisar detalhadamente e fazem um trabalho grosseiro e com análise superficial. Aqui mesmo neste vídeo eu apresentei um recorte de uma passagem do livro de J.D. Douglas, erudito pesquisador aprofundado de cronologia, nesta obra aqui que você vê nesta imagem, publicada pela Vida Nova, a editora Vida Nova, é uma editora altamente conceituada entre os evangélicos. Ali você vê falar que durante o seu primeiro ano de reinado sobre a Babilônia, gente, após a captura dela em 539 a.C., Ciro deu ordens para a reedificação do templo. Então aqui fala que era o reinado de Ciro sobre a Babilônia, ou seja, não era o reino persa, mas era o reino com um novo governante que era da Pérsia, mas não deixava de ser ainda sob território babilônico. Portanto, pode-se dizer que enquanto os judeus retornavam para Jerusalém, o tempo ainda estava contando para completar 70 anos de exílio. Enquanto eles não chegassem em sua terra e reconstruíssem a sua terra natal, não poderia se dizer que haviam terminado os 70 anos de exílio. Portanto, em harmonia com isso, Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz, observem o ponto alto, aí, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se consumasse a palavra de Jeová da boca de Jeremias, Jeová despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que fez passar uma proclamação através de todo o seu domínio real. Então, analisem o seguinte, aqui diz que foi no primeiro ano de Ciro que foi dada essa proclamação. O que mostra que foi no ano 538, ali 537, já entrando no ano 537. Essa proclamação foi o primeiro ano de Ciro, o que mostra que quem estava governando ali antes era quem? Era o império que outrora existia. Então é a mesma coisa para ajudar alguns a entender. Imagine que você tem no caso, uma eleição no Brasil, que é em outubro. Você vai dizer que o presidente que ganhou é o novo presidente já em outubro, novembro, dezembro? Não. Ele vai começar a governar a partir do início do outro ano que entra. Da mesma forma, Ciro ele começou a ser rei a partir do ano 537, especificamente. Foi o primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Então é óbvio que aqueles 2 anos ali ainda faziam parte da contagem dos 70 anos no qual os judeus estavam sob julgo da Caldeia ou Babilônia. Este ponto é geralmente aceito pelos historiadores, por exemplo, o Manual de Cronologia Bíblica de Jack Finnegan, da Universidade de Princeton, na página 170 declara: as referências bíblicas ao primeiro ano de Ciro, quando ele fez a proclamação que permitiu os judeus exilados voltar à Babilônia para Jerusalém. Aí terminando o artigo lá diz no finalzinho assim, seu primeiro ano no qual ele fez a proclamação foi 538/537 a.C. Até mesmo o conhecido, quem não se lembra, né, dos famosos livros de Werner Keller, no seu livro The Bible as History, na página 352, ele mesmo afirma que foi na primavera de 537 a.C. que uma longa caravana partiu na trilha em direção à velha pátria, isto é, Jerusalém. Observe o que diz a obra de Werner Keller. De qualquer forma, foi um negócio arriscado deixar este rico país da Babilônia, onde eles se estabeleceram e onde a maioria deles cresceu, e iniciaram o difícil caminho de volta às ruínas de uma terra devastada. Apesar disso, na primavera de 537 a.C., após longos preparativos, uma longa caravana partiu na trilha em direção à velha pátria. Observem então como realmente isso está em harmonia com o que nós lemos em todas essas obras que eu acabei de citar aqui. Todas elas falando de uma mesma maneira. Retornaram no ano 537, que foi ali considerado o primeiro ano de Ciro, ou seja, antes era ainda domínio babilônico.
Perceberam então que aquilo que para os críticos das testemunhas de Jeová e os críticos da cronologia de 607, segundo eles é algo problemático para as testemunhas de Jeová, já havia sido considerado pelas testemunhas de Jeová no artigo de A Sentinela de 1979. Muitos deles nem sequer haviam nascido. Além do mais, o que eles não percebem é a análise que as testemunhas de Jeová fazem dos detalhes que lhes passa despercebido. Por exemplo, Esdras capítulo 1, versículo 1, atente novamente à declaração do texto. E no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Jeová, da boca de Jeremias, Jeová despertou o espírito de Ciro. Olha aqui esse ponto alto, para que se cumprisse a palavra de Jeová da boca de Jeremias. Aqui, quando fala no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Jeová, isso quer dizer que no primeiro ano de Ciro, o ano 538, entrando no ano 537, então era necessário cumprir a palavra de Jeová. Qual? O clamor ia ser passado em todo o reino para que fosse construído Jerusalém. Então, o que eu quero destacar aqui nesse texto é que esse texto mostra uma evidência incontestável de que a palavra de Jeová, por meio do profeta Jeremias, ainda não havia sido cumprida, mesmo no primeiro ano de Ciro. Ou seja, somente alguns meses depois, lá por volta dos meses à frente, no ano 537, é que eles retornariam, reconstruiriam Jerusalém, e provando isso o quê? Que a conquista de Babilônia pela Pérsia, no ano 539, não foi o fator determinante no cumprimento da profecia de Jeremias. Então ela ainda estaria em andamento até que eles construíssem ou reconstruíssem, começasse a reconstrução dos muros de Jerusalém. Portanto, a nação judaica continuou a servir o rei de Babilônia até sua libertação do cativeiro em 537 a.C., resultando na reocupação da terra de Judá e no fim da desolação da terra.